Então, gente, continuando aqui a aula do segundo ano, do segundo período, a gente está aqui nesse formato porque a gente vai estudar agora uns conteúdos bem conceituais e também uns conteúdos que precisam de gráficos, de imagens, e foi melhor a gente fazer aqui no PowerPoint, tá? A gente vai estudar agora aqui gráfico de uma função, construção de gráficos, função ímpar e função par, análise de gráficos e função injetivas, sobrejetivas e bijetivas, ou bijetoras, injetoras, sobrejetoras. Esse conteúdo aqui está na apostila de vocês, mais uma vez. Então no PowerPoint eu vou falar até essa parte, aí quando voltar para a função composta, função inversa, aí eu vou voltar para o quadro, beleza? Então vamos lá. Gráfico de uma função. Em livros, revistas, jornais e na internet, frequentemente encontramos gráficos e tabelas que procuram retratar uma determinada situação. Esses gráficos e tabelas, em geral, representam funções e por meio deles podemos obter informações sobre a situação que retratam, bem como sobre as funções que representam. Vamos analisar um exemplo de aplicação. Então, gente, função é um conteúdo muito abrangente, e o gráfico de uma função a gente pode resolver algum tipo de questão sem mesmo saber qual é a função dele. No Enem, nos vestibulares, cai bastante questões do jeito que eu vou mostrar aqui, que é bem simples, basta você ter atenção de ler e saber interpretar as figuras. Por exemplo, aqui, olha, gráfico 2, analisando o gráfico, responda: os 10 maiores vencedores de Fórmula 1 até o fim do campeonato de 2011. Então, isso aqui é um gráfico que mostra os pilotos, né, por país: Schumacher, Prost, Senna, e assim vai embora, tá? Isso daqui são os pilotos, né, sobre esse eixo aqui. E sobre esse eixo vertical, a gente tem um número de vitórias. Então, por exemplo, Schumacher, ele está nesse pontinho aqui, né? Quantas vitórias ele teve? Ele teve 91 vitórias. Olha como está mostrando aqui o pontinho dele aqui, acima de 91 vitórias. Esse outro da França teve 51 vitórias. Então você vai analisando, olha, Senna, né, Mansell e os outros pilotos, você vai vendo de acordo com o que está descrito no gráfico, tá? E aí, como eu falei, no Enem geralmente tem esse tipo de questão. Situações de venda, onde uma empresa, que mês uma empresa vendeu mais, que mês uma empresa vendeu menos. Então, é comum nós nos depararmos com esse tipo de questão no Exame Nacional do Ensino Médio. Letra A. Desses 10 pilotos, até o fim do campeonato de 2011, qual teve o maior número de vitórias na Fórmula 1 e qual teve o menor número? Bom, o maior número de vitórias é esse aqui, ó, ele está aqui em cima. E o menor é esse que está aqui embaixo, certo? Então, o maior número a gente pode ver por aqui que foi do Schumacher. E o menor número foi desse Piquet, no Brasil. E letra B, quais pilotos tiveram o mesmo número de vitórias? Tá, então, letra A, analisando o gráfico, vemos que Schumacher teve o maior número de vitórias. Piquet teve o menor número de vitórias, com 23. Tá aqui, né? 23, Piquet. A gente quer saber agora na letra B quais tiveram o mesmo número de vitórias, quais que empataram. Esses dois aqui tiveram 25, esses dois aqui tiveram 24. Os pilotos que tiveram o mesmo número de vitórias foram Lauda e Clark, ambos com 25 vitórias. Certo, gente? Então, essa é a resposta da letra B. Esse aqui deu uma quebra. Construção de gráficos de funções. E agora a gente vai para uma parte bem importante, conceitual e algébrica ao mesmo tempo, que é você pegar uma função e saber construir um gráfico a partir dela, a partir da lei de formação. Para construir o gráfico de uma função dada por y igual a fx, f de x, com x pertencente ao domínio de f, no plano cartesiano, devemos construir uma tabela com valores de x escolhidos convenientemente no domínio D e com valores correspondentes para y igual a f de x.
Como assim, professor? Escolher convenientemente. Quer dizer que às vezes você vai pegar uma função e você vai atribuir para x o valor que você quiser. Às vezes a gente atribui 0, 1, menos 1, 2, menos 2, porque é fácil de calcular. E a gente pode atribuir esses valores. O importante é saber qual vai ser o comportamento da reta ou da curva da função dada, ok? Segundo passo, a cada par ordenado, x e y na tabela, associar um ponto do plano cartesiano. Marcar um número suficiente de pontos até que seja possível esboçar o gráfico da função. Esse até que seja possível esboçar o gráfico da função, como eu falei, até que seja possível a gente ver qual vai ser o comportamento da reta ou da curva da função dada, certo? Vamos lá. Exemplo 1. Já coloquei o exemplo aqui para a gente ver, né, o que a gente acabou de ler e aplicar na prática. Exemplo 1. Construa o gráfico da função dada por f de x igual a 2x mais 1, sendo o domínio D igual a 0, 1, 2, 3, 4 e determinar o conjunto da imagem, conjunto imagem da função. Tá, gente, então não é toda a questão que ele vai te dar um domínio. Essa ele deu o domínio e a gente vai fazer bom uso dele. Então a gente vai usar esses valores de x e fazer o gráfico da função. Então, como eu falei, né? Tinha dito, podemos escolher convenientemente? Podemos. Mas aqui ele já deu um domínio, a gente vai usar esses valores para o x. 0, 1, 2, 3, 4. E a gente vai pegar a função f de x igual a 2x mais 1. E a partir dela a gente vai determinar os valores de y. Como é que funciona uma função? Na primeira parte, ou na terceira parte dessa aula, fiz uma explicação bem detalhada no quadro, mas eu vou tentar falar para vocês aqui também no PowerPoint. Vamos pegar aqui f de x igual a 2x mais y, igual a 2x mais 1. O que acontece? Essa é a nossa função. Quando eu quiser atribuir um valor para x, eu vou colocar aqui no parêntese. Inclusive, era bom estar f de 0 aqui, não f de x. E onde tiver x, eu vou colocar o valor que eu atribuí, no caso o 0 aqui. Onde tiver x, eu vou colocar o 0 aqui. Ó. É 2x mais 1, vai ficar, lembrando que tem o sinal de vezes aqui, é 2x mais 1, vai ficar 2 vezes 0 mais 1, ok? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1, ok? Então esse é o valor de y. Então para x igual a 0, o meu y deu 1. Para x igual a 1, professor, como é que ficaria? Vai ficar f de 1, tá? Coloca aqui f de 1, no lugar do x coloca 1 aí na sua apostila. 2 vezes x mais 1, novamente a mesma função. Onde tiver x eu vou colocar agora o número 1. Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. E como é que a gente faz essa continha numa expressão numérica? A gente tem multiplicação e adição. Qual a gente resolve primeiro? A multiplicação. Tá? Adição depois. Então, 2 vezes 1 dá 2, somado com 1 dá 3, certo? Primeiro resolve a multiplicação e depois a adição. E para x igual a 2, a gente vai pegar a mesma coisa. No lugar de x eu vou colocar o 2. 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. E assim vai. Para 3, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. Somado com 1 dá 7. Para x igual a 4, x igual a 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Certo, gente? Espero que tenha dado para entender esse mecanismo aí das funções, que é você pegar, atribuir um valor para x e substituir ele na função para poder determinar o valor de y. Então, nesse caso, o gráfico da função é o conjunto dos pontos A, B, C, D e E. O conjunto imagem é o conjunto das ordenadas desses pontos. Tá, o que é um plano cartesiano? Um plano cartesiano é duas retas infinitas, uma horizontal e uma vertical. A horizontal a gente chama de x e a vertical a gente chama de y.
E cada uma dessas retas contém infinitos números. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Daqui vai embora 5, 6, 7, infinitamente. E a reta y também tem infinitos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai embora. Cresce tanto para cima quanto para baixo. Abaixo do zero nós teríamos, olha, o zero está bem aqui, é o zero tanto do x quanto do y. Abaixo do zero nós teríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? E à esquerda do zero, aqui no eixo x, nós teríamos também os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Tá? Então, quando eu quero plotar um gráfico, construir um gráfico, eu vou pegar os pontos da minha reta. Quais são os pontos dessa função? Olha, para o x igual a 0, o y foi 1. Então aqui, olha, onde o x é 0, aqui o y deu 1. Então marcaria o ponto aqui em cima do 1. Para o x igual a 1, o y foi 3. X igual a 1, o y foi 3. Olha aqui, gente. Então marcaria o ponto bem aqui, ó. Estão vendo? Laser. Para x igual a 1, y 3. Vocês lembram lá que a gente fazia as funções pelos balãozinhos? Cada valor de x tinha o correspondente? É para isso que serve. Olha. O correspondente do 1 é o 3. Então vou formar o ponto 1 e 3. E vai ficar bem aqui esse ponto. Isso que é chamado de coordenadas. O 2, qual é a correspondente do 2? É o 5. Então onde tem 2 a gente vai marcar com o 5 aqui do y, tá, gente? Se fosse um número negativo, professor, ia ficar aqui, ó, 2, por exemplo, menos 5 ia ficar para cá. 2 menos 5, ia marcar um ponto para cá. Mas não é o caso, né? 2 é equivalente a 5. E o 3, qual é o correspondente do 3? O 7. Então vamos ligar 3 ao 7 e vai marcar esse ponto. E o 4 vamos ligar a coordenada do y, 9. Tá? A cada um desses pontos a gente pode nomear eles, como falei aqui, né? A, B, C, D e E. O ponto A seria o ponto 0 e 1, o ponto B seria o ponto 1 e 3, o ponto C seria o ponto 2 e 5. Percebam que eu sempre falo a coordenada do x primeiro e a do y depois. Ponto D, coordenada 3 e 7 e ponto E, coordenadas 4 e 9. Tá, gente? Então é isso. Fazer um gráfico é você pegar uma função, atribuir valores para x e a partir desses valores de x a gente vai ter valores resultantes de y. Então, determinação do domínio da imagem de uma função conhecendo o gráfico. Então é possível a gente determinar, nem sempre, mas às vezes é possível a gente determinar o domínio e a imagem da função apenas olhando para o gráfico. Quando essa função não tiver um gráfico lá infinito, mesmo assim a gente vai poder dizer alguma coisinha. Então, o que é? O valor do domínio, o conjunto domínio, vocês lembram lá quando a gente estava fazendo com os balãozinhos, o conjunto A era o conjunto domínio da função, tá? Então são os valores que são atribuídos em x e os valores de y, ou seja, os valores de b, iam pegar outros correspondentes para x e esses valores seriam o conjunto imagem, lembra? Os valores que pegavam as flechadas eram os valores do conjunto imagem. Então aqui da mesma coisa. Olha, o 2 ele faz parte do domínio, porque ele está aqui dentro, né, dessa reta que faz parte do gráfico aqui. E qual é o correspondente do 2 aqui nesse gráfico? É o 5, olha. Então 5 é correspondente do 2. Então 5 faz parte da imagem. E assim vai. Então, para você olhar, basicamente você olha o gráfico da função, que é essa curva aqui. E qual vai ser os domínios? Vai ser os valores de x. Os valores de x estão aqui na horizontal. De 2 até 4, todos esses valores estão dentro do domínio da função. E os valores da imagem, os valores de y, aqui na vertical. De 1 até 5 são valores de y que estão pertencendo a este gráfico, tá? No caso, o valor de 0 não pertence nem ao domínio nem à imagem. Por exemplo, aqui também o meio, que é aqui entre 0 e 1, ele não faz parte da imagem da função, porque se a gente traçar uma reta aqui, ele não vai pegar aqui no gráfico, diferente do 1, se traçar uma reta, está dentro do gráfico.
a gente pegar o 2 um pouco aqui em cima, ele também está no gráfico, tá? Então ele faz parte da imagem. O meio, porém, não faria parte. Pode ter meio, professor, no gráfico? Pode. Meio, 0,25, 0,75. São infinitos pontos entre 0 e 1. Reflita. E aqui o domínio também é a mesma coisa. Olha. O 3, ele faz parte do domínio, porque se a gente traçar uma reta aqui, ele vai chegar lá no gráfico de f, né, da função. Porém, se eu pegar o 1 aqui do x, ele não faz parte do domínio da função, porque o 1 não está se interligando com nenhum valor que faz parte do gráfico, certo? Eu acho que eu fui claro. Então, o domínio da função, x real, o x pertence ao conjunto dos números reais, e esse x está entre 2 e 4. Menor ou igual porque o 2 faz parte da parada e o 4 faz parte da parada também. Então, o conjunto é um intervalo fechado, 2 e 4. Imagem da função são os valores de y reais também, e que estão entre 1 e 5, tá? Intervalo fechado, 1 e 5. Tá? Veja que eu não posso dizer que o y está entre 0 e 5, porque, como eu falei, os valores que vão de 0 até chegar em 1 não estão fazendo parte do gráfico. Esses, porém, de 1 até 5, se você traçar uma reta aqui horizontal, perpendicular, esse valor vai dar de encontro com o gráfico da função. E vai ter o correspondente aqui em x. Certo, gente? Outro exemplo. Domínio da função, valores de x. Olha, os valores de x que se eu traçar uma reta, eles vão triscar aqui no gráfico, tá? De menos 1 até o 1. Mas, preste atenção. Tem uma bolinha aqui aberta. Não sei se dá pra ver no slide, dependendo da qualidade que você estiver vendo. Mas lá na apostila de vocês dá pra ver bem. Essa bolinha está aberta aqui. Significa que o menos 1 não faz parte desse conjunto aqui, porque está aberto aqui também, tá? É a partir do menos 1. Como assim a partir do menos 1? Pode ser a partir do menos meio, né? Já que está para cá, decrescendo. Menos meio, menos 0,75. Todos esses valores estão fazendo parte do conjunto. Só que não faz parte é o 1, menos 1 para trás. Menos 2, menos 3. E até chegar no 1. O 1 não acontece a mesma coisa. A bolinha está fechada aqui, ó. Tem que ver que a bolinha está preta. Então, a partir do menos 1, ser maior que menos 1 até o 1, esses valores fazem parte do domínio da função. E aqui no domínio da função, ela vai de 0,3, olha, tá chegando aqui 0,3, bem no limite, tá pretinho, até chegar no 2, tá? Menor que 2 também. Chegar no 2, o 2 já não faz parte também da imagem, tá? Porque tem uma bolinha aberta aqui. Então, o domínio seria x real de x maior que menos 1, olha. Vê que agora não tem um tracinho de igual que está incluindo menos 1. Ele está fora da jogada. Até chegar no 1, tá? Tracinho de igual porque esse 1 aqui faz parte do domínio da função. Então a gente teria um intervalo aberto em menos 1, olha, vê como esse colchete aqui está do lado contrário. Eu também falei sobre isso na primeira parte da aula. E o 1 está do lado certo aqui, né? Do colchete, porque ele pertence ao conjunto, pertence ao domínio. E na imagem a gente tem y real, vai de 0,3, vê que tem um sinal de igual aqui porque ele faz parte, ele está pretinho a bola, até chegar lá no 2, lá no 1,999999, tá? Quando chega no 2 já não faz parte da imagem da função. Então o intervalo está aberto, fechado em 0,3, porque o 0,3 faz parte da imagem, e aberto em 2, olha, vê que o colchete está do lado contrário. Quando o colchete estiver do lado contrário, é porque esse número aqui, ele não faz parte do conjunto. É até chegar nele, mas ele não faz parte. Outra coisa importante é determinar se o conjunto de pontos é gráfico de uma função. A gente pode ver o gráfico, uma determinada figura, e determinar se aquilo lá é uma função ou não. Já vimos para ter a opção de A em B, a cada x de A deve corresponder ao único elemento de B. Lembra que eu falei a definição de função lá na primeira aula, no primeiro período? Cada valor de A teria que dar uma flechada no valor de B,
cada valor de A teria que ter um correspondente em B. Então a gente vai ver isso na prática geometricamente. Tá? Significa que qualquer reta perpendicular ao eixo X que intercepta o gráfico deve fazer um único ponto. Então, qual era a segunda condição? A primeira condição, todos os valores de A, né, os valores de X, deveriam dar uma flechada em algum valor de B. Além disso, cada valor de A tem que dar apenas uma flechada no valor de B, no valor de Y. Se um elemento de A der duas flechadas ou mais no valor de B, então já não é função. Então a gente vai usar esse conceito na prática aqui, geometricamente, e dizer se é função ou não. Olha aqui essa função. Todos os valores de x, se eu traçar qualquer reta como foi traçada essa aqui, essa reta vai interceptar o gráfico em um único ponto. Tá? Diferentemente se essa curva de repente voltasse para cá, ela viesse bem aqui e voltasse, igual um topete assim. Aí eu poderia traçar um ponto aqui de x, que essa reta ia encontrar duas vezes o gráfico, e aí não seria a função. Mas não, olha, cada vez que eu traço uma reta aqui no valor de x, ele vai encontrar o gráfico, né, o valor de y uma única vez. Portanto, isso é uma função, tá, gente? É isso que você determina se é uma função ou não. Tá? O gráfico acima é de uma função, pois qualquer reta perpendicular ao eixo x intercepta em um único ponto, tá? Qualquer reta que eu pegar aqui, pega uma régua e risco aqui. Vixe, aí vai triscar o gráfico no único ponto, tá? É isso que a gente vê. Tá? Na dúvida, pega uma régua e traça uma reta, um riscozinho. Para qualquer valor de x, eu tenho que ter um único correspondente aqui no gráfico da função, da suposta função. Outro exemplo. Se essa reta interceptar o gráfico em mais de um ponto, esse gráfico não é uma função. Olha aqui, tá igual o nariz, esse gráfico aqui, esse desenho. Bora ver se esse nariz é uma função ou não. É gráfico de uma função. Olha, a gente pegou um ponto aqui de x e tração a reta perpendicular. Esse quadradinho significa que essa reta é perpendicular, ângulo ortogonal. Então, quando você riscou com uma régua um ponto de x aqui, você percebeu que essa reta que você traçou com a reta, com esse risco, pegou duas vezes para o mesmo valor de x. Olha. O mesmo valor de x, digamos que aqui fosse x igual a 2. Olha, para x igual a 2, ia triscar duas vezes no gráfico, né? Então ia ter dois valores de y. Ou seja, ia ter mais de um correspondente, o que falha a definição de função, tá? Portanto, não seria a função. Então a gente pode dizer que esse nariz aqui não é uma função, porque tem infinitos valores de x que eu vou traçar uma reta aqui e vai dar mais de um ponto em y, de uma coordenada em y. E se tiver um único pontinho de x que trisca duas vezes no gráfico, também já desconsidera a nossa função, tá? O gráfico acima não é de uma função, pois existem retas perpendiculares ao eixo x, intersectando-os em mais de um ponto. Beleza, gente? Espero que tenha sido claro. Mais um exemplo para fixar aí na mente de vocês. Construir o gráfico da função que vai dos reais a reais, dada por f de x igual a menos x quadrado. Como eu falei, agora a gente não foi nos dado um domínio, um conjunto de domínio. Então a gente pode pegar os valores que a gente quiser. Professor, eu quero pegar menos 10, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 5, 10, 30, 40. Pode pegar. Importante a gente perceber como é que vai ficar o comportamento da função. Então a gente escolheu aqui os valores menos 2, menos meio, menos 1, 0, 1, meio e 2. Tá? Poderia ter escolhido só menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, que eu acho que eu ficaria satisfeito com o gráfico e eu poderia determinar o comportamento da curva gerada por essa função. Mas a gente escolheu esses valores e vamos a eles, né? Vai ficar mais rico o nosso gráfico. A função é menos x quadrado e aqui a gente vai ter o valor de y. Para x igual a menos 2, mais uma vez, tenho que substituir. Onde tiver x eu coloco menos 2. Coloca menos 2 aqui, para ficar mais claro para vocês, tá? Coloca sempre menos 2, sempre o valor que tiver aqui. Menos 1,5, menos 1, 0, 1, meio, 2. Coloca aqui dentro desse parênteses.
Menos 2 vai ficar menos. Esse menos é daqui de fora, tá, gente? É como se fosse a fórmula dessa função. Então, esse menos sempre vai ficar aqui, olha. Percebe que sempre está aqui fora, independente do valor que está aqui. Esse menos 2 que vai ficar no lugar do x, né? Menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Para resolver isso, a gente primeiro elevaria aqui, olha. Menos 2 ao quadrado. Todo número elevado ao quadrado é positivo ou zero. Tá? Nesse caso aí vai ser positivo, mas como vai ter o menos aqui fora, ele vai dar negativo. Então, menos 2 ao quadrado vai dar menos 4. Por isso que a gente colocou logo aqui o ponto. O ponto é menos 2 e o resultado é menos 4. Ok? Menos 2 e menos 4. Menos meio, olha aqui, a gente errou na digitação. Colocou só menos 1, mas é menos 1,5, tá? Conserta lá. Menos 1,5 ao quadrado. Mais uma vez, esse menos vai ficar porque qualquer valor elevado ao quadrado é positivo. Então vai sobrar o menos daqui de fora. Esse menos 2,25. Tá? 1,5 ao quadrado é 2,25. Então o resultado menos 2,25. O ponto, portanto, vai ser menos 1,5 e menos 2,25. E assim a gente vai. Para menos 1, leva menos 1 ao quadrado, dá 1. Com esse menos aqui de fora, fica menos 1. 0, vai ficar 0 ao quadrado, vai dar menos 0. E menos 0 é 0. O 0 ele é neutro. Não é negativo nem positivo. E aqui para o 1 ao quadrado, dá menos 1. E 1,5 ao quadrado vai dar menos 2,25, por causa do menos aqui de fora. E também 2 ao quadrado dá 4. Com esse menos fica menos 4. Então a gente tem esses pontos aqui. E a gente vai jogar eles no gráfico. Olha, para x igual a menos 2, a gente obteve o valor menos 4. Olha, viu como está aqui para baixo, porque ele é negativo. Menos 2, pego aqui o menos 4. Pronto, pontinho. Menos 1,5, tá bem aqui, ó. Entre menos 1 e 2. Menos 1,5 deu menos 2,25. Um pouco abaixo aqui do 2, do menos 2. Menos 1, o resultado deu 1. E 0, o resultado deu 0. Então fica tudo aqui, nessa origem. Para 1, deu menos 1. Professor, pode um valor de y ter dois valores de x? Pode, tá? Que não pode, como mostrei aqui, é o valor de x ter dois valores resultantes em y. Mas um valor de y pode ser resultante de dois valores de x, como aqui, ó. Menos 1 deu 1, dá menos 1, e 1 deu menos 1, tá? Não tem problema. Então aqui a gente vai traçando esses pontos novamente. Você vai perceber que se você traçar uma curva, você vai ter uma parábola, tá? A famigerada parábola aqui, que você vai estudar melhor nas funções de segundo grau. Isso aqui é uma função de segundo grau, tá? E o resultado dela, como gráfico, é uma parábola. Agora vamos para esse conceito aqui de função par e função ímpar. Consideramos função par. Consideremos a função domínio real contra domínio real também, definida por f de x igual a x ao quadrado. Veja o gráfico correspondente. Olha, viram lá no menos x quadrado, a gente teve uma parábola de cabeça para baixo, e no x quadrado a gente vai ter uma parábola de para cima aqui, tá? Observe o seguinte, se eu pegar x igual a 1, eu vou ter 1 ao quadrado que dá 1, certo? Certo. Se eu pegar x igual a menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado que dá 1 também. Portanto, a gente diz que f de 1 é igual a f de menos 1. E o que é que tem? Mesma coisa para o 2. Se eu pegar 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Mesma coisa para o 3. Se eu pegar 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9. Tá? O gráfico de f de x igual a x quadrado é simétrico em relação ao eixo x. Tá? Para uma função qualquer podemos escrever. Como assim simétrico? Olha, em relação ao eixo x aqui, é como se tivesse aqui, ó, refletindo. Olha. O mesmo desenho vai ser simétrico. Os mesmos valores vão ser todos dados de forma simétrica. Para 1 eu tive 1, para 2 eu tive 4, para menos 1 eu tive 1, para menos 2 eu tive 4. E assim vai, tá? Como se repetisse o desenho aqui. Então a gente pode falar o seguinte: f é função par se somente se
f de x é igual a f de menos x. Tá? Então, qualquer valor, o valor de uma função, posso dizer assim, para qualquer x que eu pegar, vai ser o mesmo resultado para o valor contrário dele, para o oposto dele. F de x igual a f de menos x. Igual aqui, ó. 1, f de 1 é uma coisa, f de menos 1 é a mesma coisa. F de 2 é uma coisa, f de menos 2 é a mesma coisa. Então, f de x em geral vai ser igual a f de menos x. Vai ser sempre igual, dependendo do sinal. Para qualquer x pertencente ao domínio, em que o domínio é simétrico em relação à origem. Isto é, x pertence ao domínio da função, então menos x também pertence ao domínio da função. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y, como eu falei. Assim, f de x igual a x² é par, pois para qualquer x pertencente a d, temos f de x igual a x² e f de menos x é igual a menos x² que é igual a x². Ou seja, f de x é igual a f de menos x. Tá? Então você verifica se essa condição aqui é verdadeira, pega valores aleatórios, 2, menos 2, 1 e menos 1. Se for igual, então a função é par e a função vai ser simétrica em relação ao eixo y. E a função ímpar, olha, se a função par é simétrica em relação ao eixo y, na função ímpar ele vai ser simétrico em relação ao zero, à origem, tá? Olha, se você cortar aqui, olha, vai ver que é simétrico. Vai repetir o mesmo desenho aqui, tá repetindo para cá. É simétrico em relação à origem zero. Mas o que é que a gente tem além disso? Olha, aqui a função f de x é igual a x ao cubo. F de 1 é igual a 1 ao cubo, que é 1. F de menos 1 é igual a menos 1 ao cubo, que é menos 1. Então a gente já percebe o seguinte, olha, não é f de x igual a f de menos x. Mas aqui a gente percebe que f de 1 é igual a menos f de menos 1. É o mesmo valor, porém com sinal contrário. F de 2 dá 8. F de menos 2 dá menos 8. Lembrando que índice ímpar, o resultado continua o mesmo valor, tá, da base. F de 2 deu igual a menos f de menos 2. Ok? Então, para qualquer x, se f de x é igual a m, então f de menos x é igual a menos m. Então, por isso o gráfico de f de x igual a x ao cubo é simétrico em relação ao ponto O, a origem do sistema cartesiano, e dizemos que a função f é ímpar. Tá? A origem é esse daqui, olha, esse ponto que está entre a interseção das duas retas x e y, tá? É a origem, onde está o ponto 0, 0. F é função ímpar somente se f de menos x é igual a menos f de x, tá? Lá na parte a gente tinha que f de x é igual a f de menos x. E aqui a gente tem que f de menos x é igual a menos f de x. É o sinal contrário. Para qualquer x do domínio, o domínio é simétrico em relação à origem. Então o gráfico de f é simétrico em relação à origem. Então, no exemplo, a f de x igual a x ao cubo é ímpar, pois para qualquer x nós temos f de menos x igual a menos f de x. Observação: toda função ou é par ou é ímpar, professor? Não. Existe função que não é par nem ímpar. Por exemplo, a função 2x mais 1, a gente tem f de 3 igual a 2 vezes 3 mais 1, que dá 7. E a f de menos 3 dá 2 vezes menos 3 mais 1, que dá menos 5. Então a gente não tem uma relação f de x igual a f de menos x, ou f de x igual a menos f de menos x. Esse valor x igual a 3 já é suficiente para afirmar que f não é função par nem ímpar. Não tem simetria nenhuma aqui, olha, nem em relação ao eixo y e nem em relação à origem. Não apresenta simetria em relação ao eixo y nem ao ponto O. Agora vamos para os exemplos, para exercitar isso que a gente acabou de aprender. Verificar se os gráficos abaixo representam funções pares ou ímpares. A gente pode só olhar para o gráfico e dizer se ele é par ou ímpar. Tem alguma simetria em relação ao eixo y? Olha, a simetria do eixo y é quando repete, seria se repetisse aqui, olha, o mesmo desenho. Mas a gente percebe que a simetria está sendo em relação ao zero, tá? A partir do zero que vai repetir
o desenho aqui. Beleza, gente? Então, o gráfico é simétrico em relação à origem, portanto a função é ímpar, tá? Gráfico em relação à origem é ímpar, gráfico simétrico em relação ao eixo y vai ser par. Agora sim, olha, vê que está repetindo o mesmo desenho, está repetindo aqui quando passa do eixo y. Então ele é simétrico em relação ao eixo y. O eixo y, portanto a função é par. E esse aqui obviamente não é simétrico, nem em relação ao eixo y e nem em relação ao ponto zero, ponto da origem. Portanto a função não é par nem ímpar. Então essa análise de gráfico aqui é um pouco trabalhosa, mas muito importante matematicamente. Tá? Então, de modo geral, analisando o gráfico de uma função, podemos observar propriedades importantes dela. Como a gente fala que o valor da função são os valores que x assume. Então, olha aqui, ó. Daqui para cá, o valor de y está crescendo, tá? Porque ele vai do menos 1 até o valor de 2. Então, ele está crescendo aqui. Daqui para cá, o valor de y está despencando, olha. Aqui tudinho. E daqui para cá, ele volta a crescer. Então, a gente tem umas observações a respeito disso. Então, primeira observação. Onde ela é positiva, onde f de x é maior que zero, onde ela é negativa e onde ela se anula. São chamados de zeros ou raízes da função. Os valores x0, nos casos ela se anula, são chamados de zeros da raiz da função. Então, como eu falei, ela é positiva. Dá pra ver que ela é positiva quando o negocinho amarelo aqui está acima do zero, tá? Ela é positiva bem aqui nesse triângulo e é positiva para cá, tá? E o que mais a gente falou? Raízes ou zeros da função é onde a função trisca no eixo x, tá? Aqui, aqui e aqui são raízes ou zeros da função. Tá, onde ela é crescente, falei um pouco para vocês. X1 menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2, onde ela é decrescente e onde ela assume um valor máximo ou um valor mínimo, se existirem. Por exemplo, considere o gráfico acima e representa uma função definida no intervalo menos 6 até o 6. Realmente a função está no intervalo de menos 6 aberto até o 6 aberto também. Ok? Então tá, f é positiva em intervalo aberto de menos 5 até menos 1. Ó, de menos 5 até menos 1, como eu falei pra vocês, tem um triângulo aqui, tá? E ela tá sendo positiva, tá? Por quê? Por que o intervalo aberto, professor? Porque aqui onde tá pretinho, ela não é positiva nem negativa, ela é nula, tá? O valor é zero. Onde mais que ela é positiva? No intervalo aberto de 5 até o 6. Olha, do 5 até o 6 ela é positiva, tá? Mais uma vez, valor aberto porque aqui no 5 ele é zero, é nulo, não é positivo nem negativo. E aberto porque a própria função está dizendo que está aberta aqui. Então daqui até aqui, igual uma rampazinha aqui, a função é positiva. Aí quando estiver para baixo do zero, ela vai ser negativa, obviamente. F é negativa de menos 6 até menos 5. Aqui, essa rampazinha aqui é negativa porque está abaixo do zero. E em menos 1 até 5. De menos 1 até o 5. Então esse triângulo aqui de cabeça para baixo está abaixo do zero. Então ela é negativa, certo? E f é nula em x igual a menos 5, x igual a menos 1 e x igual a 5. Esses são os zeros ou raízes da função. A menos 1, 1 e 5. A função ela é nula, porque ela está triscando no zero. E a esses valores nós chamamos de zeros da função ou raízes da função. F é crescente de menos 6 até menos 3, como eu falei para vocês, de menos 6 até menos 3 ela está crescendo. É igual aqueles gráficos de barra mesmo, daquelas lojas, daquelas empresas, que a gente vê no jornal também. E é crescente também de 2 até o 6. Ó. Do 2 aqui
mesmo que não tenha pontos claros aqui, mas a gente vê que é a partir do 2 até o 6, ela está crescendo, tá, gente? Ela é crescente. E f é decrescente, menos 3 e 2. Até menos 3, até o 2 está só despencando aqui o valor de y. Caindo aqui para cá. O ponto com x igual a menos 3 é um ponto de máximo e f de x igual a 2 é o valor máximo de f. Então, o valor que chega mais alto aqui é o valor de 2 aqui, ó. Y igual a 2. E o ponto de máximo é o valor equivalente, que é o menos 3. Tá? E o ponto de mínimo, mesma coisa, olha. Mais baixo aqui é aqui em menos 3. E esse valor que está acompanhando é o 2, tá? X igual a 2 é um ponto de mínimo, é o ponto de mínimo aqui é o 2, porque está interligando aqui. E o valor mínimo é o menos 3. Beleza? Aqui nós vamos fazer a mesma brincadeira. Observar o gráfico da função menos x quadrado. Para x menor ou igual a zero, essa função é crescente. Olha. Quando x é daqui para cá, menor que zero, a função ela vem crescendo, olha, daqui até aqui. Lembrando que esses valores, menos 2 é menor que menos 1, tá? Menos 3 é menor que menos 2. Então daqui para cá o x está crescendo, então daqui para cá o y está crescendo também, olha, está indo para cima. Tá? Para x maior que zero, essa função é decrescente, olha. Daqui para cá o x vai crescer, né? Porém o y vai decair aqui, ó. Vai cair de novo. Tá? Essa função é decrescente quando x aumenta de valor e o y diminui de valor, o f de x. E para x igual a zero, f de x igual a zero. Para x diferente de zero, temos f de x menor que zero. Por isso dizemos que x igual a zero é um ponto de máximo da função. O valor mais alto aqui é em zero, acredite se quiser. E o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Então, se é simétrico em relação ao eixo y, a função é par. Então agora, a última parte desse vídeo, que já está ficando grande. Lembrando que sala do segundo ano vai ter três vídeos. A gente tem função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Então aqui são os conceitozinhos. É só você se atentar que você vai saber dizer se uma função é injetiva, sobrejetiva ou bijetiva. Quando é que ela é injetiva? Estão ouvindo Melody Green? A função de A em B é injetiva ou injetora. Eu gosto de falar injetora, mais bonito. Quando elementos diferentes de A são transformados por F em elementos diferentes de B. Ou seja, não há elemento em B que seja em mais de um elemento de A. Assim, F é injetiva quando se x1 é diferente de x2 em A, então f de x1 é diferente de f de x2 em B. Como assim, professor? Quer dizer que cada elemento de B vai levar uma única flechada, tá? Os que levarem flechada vão levar uma única flechada, tá? Se tiver elemento de B levando duas flechadas, a função não vai ser injetora. Então a gente pode dizer que uma função quadrática, f de x igual a x quadrado, ela não vai ser injetora, porque para x igual a 1 a gente tem um valor, para x igual a menos 1 a gente tem o mesmo valor. Então, esse valor de y está levando dois correspondentes, então não seria injetora. Então aqui, olha, valor de x, então, correspondendo um único aqui de B. É função injetiva. Não há elemento em B que seja em mais de um elemento de A. Aqui também, olha, cada elemento de A está sendo correspondente de único elemento de B. Cada elemento de B está levando uma flechada apenas. E a função não injetiva, olha, é uma função isso aqui? É uma função. Todo elemento de A tem correspondente e único correspondente. Mas tem elemento de B que está levando duas flechadas aqui, tá, gente? Então não é uma função injetora, é um injetivo, tá? Eu espero que tenha dado para compreender lá a injetora. Se o elemento de B levar duas flechadas, não é injetora. E a função sobrejetora. Uma função de A e B é sobrejetora quando para qualquer elemento de B pode-se encontrar um elemento de A, tá? O que f de x igual a y. Ou seja, f é sobrejetiva quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A.
Isto é, quando I mais de F é igual a B. Ou seja, todos os elementos de B têm que levar flechadas para que a função seja sobrejetiva, tá? Mesmo que isso não seja uma condição para ser função, mas é uma condição para ser função sobrejetora, tá? Aqui, ó, todo elemento de B não tem elemento de B sobrando. Vendo no slide anterior, tinha elemento sobrando, mas era uma função injetora, tudo bem. E era uma função. Mas aqui, olha, não tem elemento sobrando, portanto é uma função sobrejetora, tá? Aqui também, cada elemento de B leva uma flechada e não tem ninguém sobrando. Olha aqui, aqui ó, tem elemento sobrando de B, não é sobrejetora. Pessoal, essa função aí, ela é injetiva? Sim, porque cada elemento de B está levando uma flechada aqui, né? E não tem elemento sobrando em A, mas tem elemento sobrando em B, porém é injetiva e não sobrejetiva. E agora a função objetiva, ou correspondência biunívoca, é uma função que ela é simultaneamente injetiva e sobrejetiva. Então o que é que tem que cumprir? Tem que cumprir os dois requisitos. Não pode haver elementos de B levando duas flechadas e não pode haver elementos de B sobrando, tá? Função objetiva aqui, ó. Todo elemento de B está levando uma flechada e não tem elemento sobrando. Aqui não é objetiva. Tem elemento sobrando. É injetiva, mas não é sobrejetiva. Por que é injetiva? Porque cada elemento de B que está levando flechada leva apenas uma. Mas tem elemento sobrando. E aqui tem elemento de B levando duas flechadas, porém não tem elemento sobrando. Ela não é objetiva, é sobrejetiva, mas não é injetiva. A gente então, vamos logo perceber esses exemplos aí, são interessantes. E aqui que a gente tem não é objetiva também, olha. Dois requisitos não estão sendo cumpridos aqui. Ela é função, ok. Está sobrando elementos de B, então não é sobrejetiva. Tem elementos pegando duas flechadas, então não é injetiva. Tá? Então de forma alguma ela é objetiva. Não é injetiva e nem sobrejetiva. Interessante aqui. Então, gente, eu acho que esse é o último slide 17 e 17. E essa foi a aula parte 2, né, do segundo ano, do segundo período. E nós vamos continuar daqui a pouco com função composta e função inversa, tá? Não perca os próximos vídeos.